Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Mais uma manhã, entramos na presença do nosso Deus em agradecimento por mais uma noite, pelo dom da vida, por este ar que nós respiramos. Entramos na presença do Senhor, pedindo a proteção divina, que hoje o Espírito Santo, ele venha nos conduzir em tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer. E nesta manhã eu consagro as nossas vidas ao Senhor, a nossa família, o nosso trabalho, nós consagramos a Ti, ó Pai. E assim, meu Pai, como o Senhor foi com Cedraque, Mesaque e Abednego, o Senhor esteja conosco neste dia, nesta semana, que o Senhor nos prepare uma mesa no deserto. Louvado seja Deus, o banquete do Senhor. Aleluia. Nesta manhã o Senhor possa estar visitando os enfermos. Pai, neste momento eu te peço que a tua mão poderosa, o teu poder esteja sobre o corpo de cada um que está no leito da dor. Sara, Pai, faça a tua vontade e o teu querer. A vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e agradável. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor hoje. O nosso pãozinho diário está no livro de Daniel, o capítulo 3. Os versículos estão do 15 ao 28, mas eu vou ler só apenas 3 versículos para ganharmos tempo. O versículo 15 fala assim: Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O versículo 25 fala assim: Respondeu ele e disse: Eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar-se seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Louvado seja Deus. Olha que confiança, que fé, que certeza esses 3 jovens tiveram. E Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que foi com Cedraque, Mesaque e Abednego. O rei, naquela época, era Nabucodonosor. Mas entrou nele ali um orgulho, entrou nele, uma ganância. E por causa do orgulho que se entrou no coração de Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua que levava a imagem dele, era o retrato dele. E ele mandou fazer aquela estátua de ouro enorme, E ali ele queria ser adorado. E mandou que quando levantasse aquela estátua, todos, naquela região, naquele lugar, naquela cidade, adorasse ele como se ele fosse o Deus. Mas ele não é. Ele era um Deus com D minúsculo. Era apenas uma imagem, uma estátua. E Deus, ele condena a adoração a outro Deus que não seja ele. Deuses. Porque qualquer outro Deus é um Deus com D minúsculo. É apenas uma estátua, é apenas uma imagem que não tem que ser adorada nem venerada.
mas o único Deus. Mas aqueles 3 jovens não abriram mão da sua fé, da certeza que Deus estava cuidando deles. Aleluia. Louvado seja Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego são nomes conhecidos por todos os leitores da Bíblia como símbolos de fé incondicional em Deus. Diante das ameaças de morte da fornalha ardente, aqueles 3 jovens hebreus não negaram a acusação que lhes era dirigida pelo rei, pois, conforme entendiam, negá-la seria negar o próprio Deus a quem adoravam, além do que eles não sentiam necessidade alguma de se defender, né? Eles não se defenderam ali, falaram coisa alguma do tipo, eu vou procurar meu direito, eu vou lutar. Eles não abriram a boca para se defender, eles apenas obedeceram, porque eles confiavam no Deus que eles serviam. Será que eu e você, nós estamos confiando em Deus a ponto de nós abrirmos mãos das propostas do mundo? Porque as propostas hoje estão diante de nós, né? Está aí nas redes sociais para seduzir o homem e a mulher de Deus, aqueles que também não têm temor. Às vezes caímos no fundo do poço por causa de propostas indecentes que a gente, com o olho grande, com a ganância, às vezes aceitamos, achando que vai ser o melhor para nós. Mas vamos pedir ao Senhor essa mesma fé que Cedraque, Mesaque e Abednego tiveram, essa certeza de que Deus está cuidando de tudo. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes Deus não nos livra, né, de cair na fornalha, não, de passarmos por provações, de entrar no deserto. Mas deserto é uma escola que nós temos que aprender a confiar. Temos que ter fé e certeza de que Deus está cuidando de tudo. Não importa qual seja essa prova que você está enfrentando. Às vezes é uma prova que termina, é outra que começa. E você não sabe mais o que vai fazer. Está a ponto, né, de estar já no seu limite. Mas eu quero trazer um recado da parte de Deus hoje, diante desta palavra, diante de um Deus que livrou 3 jovens de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas o próprio Jesus, ele pode entrar como ele entrou ali, ou ele pode enviar o anjo para poder nos livrar. Ele está te livrando. Você que está passando por tanta dificuldade, foi acometido, não sei, pode ser uma enfermidade, um desemprego, é um problema que surge, é tantos problemas, mas o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus que livrou aqueles 3 jovens. Ele pode te livrar hoje desta prova, enviar a providência. Ele pode enviar um anjo aí na tua casa, onde você estiver, para te tirar desse labirinto. Tem momentos que nos sentimos no labirinto, sem saída. Não sei mais o que fazer, só choro, só oro e não estou vendo de onde vai vir a resposta. Confia no Senhor. Não aceite proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. Não aceite proposta de algo que pode te levar à ruína. Aparentemente é boa, mas o fim é morte. Aleluia. Aquele rei usou de orgulho, de soberba, para querer intimidar as pessoas. E as pessoas por medo fazem. Quantas vezes a gente vê, né, um emprego, a gente, eu vou ter que ficar porque eu preciso. E às vezes está correndo perigo até de perder a salvação. Mas eu preciso.
e não tem fé de que Deus pode abrir outra porta. Não tem fé, às vezes, eu não estou falando aqui só de você, de mim, a começar por mim. Às vezes a nossa fé é vacilante. Às vezes nós colocamos a nossa necessidade na frente para ter uma desculpa de estar ali, naquele meio pecaminoso, naqueles meios que vai te levar a uma ruína, porque o inimigo ele é astuto. Satanás ele não deixou de agir. O mesmo orgulho que ele colocou no coração de Nabucodonosor, ele quer implantar hoje no nosso coração. A soberba de ser adorado, de ser visto pelos homens. Vamos ter cuidado. Vamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que a gente não venha cair nesta soberba, nessas tentações. Aleluia. O caso deles estava nas mãos de Deus, era que sua resposta indicava. Eles estavam possuídos de uma firme convicção, né? Aqueles 3 jovens estavam convictos de que sua decisão era acertada, era certo. Eles tomaram a decisão certa. Mesmo que o Senhor não quisesse salvá-los, eles tinham certeza que mesmo que eles fossem queimados, eles sabiam para onde eles iam. E eles apostou na fé. Se fé incondicional em Deus foi recompensada de maneira surpreendente, pois além de salvá-los da morte da fornalha, o próprio Senhor Jesus veio em socorro deles, pondo-se ao seu lado dentro da fornalha em chamas. A presença do Senhor com eles era uma demonstração extraordinária de que o Senhor toma posição ao lado dos oprimidos e aflitos. Aleluia, Deus está do teu lado. Na hora da provação, eles se lembravam da promessa feita pelo Senhor por meio do profeta Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, se cumpriu essa palavra aqui de Isaías 43, no versículo 2, se cumpriu na vida daqueles jovens, e ela se cumpre hoje em nossas vidas. Basta a gente acreditar, ter fé, ter certeza, determinação. Eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que Deus é comigo. Eita glória! Eu conheço uma pessoa que ela tomou uma atitude quando ela aceitou a Jesus. O esposo dela ainda não era evangélico, não era cristão, não se via, né, não tinha religião nenhuma, mas ele tinha um vício do álcool. E ela passava muita luta todos os domingos. O dia dela almoçar com seu esposo, ela não tinha esse prazer. Mas quando ela aceitou Jesus, o que foi que ela fez? Ela fez um desafio. Ela usou a fé, ela disse: eu agora vou viver para Cristo. Se Deus deixar Ele comigo, amém. Se não, amém. Eu agora vou viver para Cristo. E ela queria perder o esposo dela? Não. Mas entre Jesus e o esposo, ela escolheu Jesus. Eu já recebi essa proposta. Ou eu ou a igreja. Eu imediatamente escolho Jesus. Porque sem você eu vivo, sem ir na igreja eu vivo, mas sem Jesus, jamais. Você pode até me impedir de ir na igreja, mas eu vou servir a Deus aonde eu estiver. E Deus, Ele gosta desses desafios. E Ele cuida nos mínimos detalhes, como Ele sempre cuidou de mim, né? As aprovações da vida nos reclamam uma fé não vacilante. As hostes do mal, por mais forte que possa parecer, não pode destruir o mais fraco do santo do Senhor. Creia nas promessas de Jesus. Ele estará ao seu lado para protegê-las das fornalhas da vida.
Aleluia. Creia, Ele está te protegendo das fornalhas da vida. Oremos. Jesus, Tu és a resposta quando só há incerteza. Tu és a resposta hoje, Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz e tenham um dia abençoado na presença do Senhor.